Naquela velha fazenda, o homem mais rico da região estava cada vez mais sozinho. Os filhos voltaram depois de anos, não por saudade, mas pela herança. Quem percebeu primeiro que algo estava errado? Não foi médico nem vizinho, foi Mariarana, a empregada viúva que conhecia cada barulho daquela casa. Até que, numa noite, escondida atrás da porta, ela escutou o que não devia. Não era doença, era um plano, e se ninguém fizesse nada, o fazendeiro não veria o próximo amanhecer. Esta é a história da mulher que não tinha nada a ganhar, mas decidiu salvar uma vida. Tem dias que o silêncio aqui dentro pesa mais do que a lata de água que carrego da cisterna até a cozinha. Pesa diferente. Não é o silêncio bonito da manhã, quando o gado ainda está deitado e o cerrado respira devagar. É aquele outro, o que fica quando as pessoas que deviam estar já foram embora há tempo. Meu nome é Mariarana, Mariarana Perpétua Meireles. Mas aqui me chamam só de Mariarana quando me chamam. Faz 11 anos que trabalho na Fazenda Boa Esperança. 11 anos lavando a roupa do seu Antônio, cozinhando o feijão que ele come sozinho na cabeceira de uma mesa comprida que cabe 12 pessoas. 11 anos varrendo o alpendre, enxotando as galinhas do jardim, passando pano nas molduras das fotografias. Fotografias de uma família que nunca mais voltou para ser família de verdade. Seu Antônio tem 73 anos. Tem a voz grossa de quem mandou a vida toda e as mãos trêmulas de quem a vida começa a mandar de volta. Não é um homem fácil, nunca foi na fazenda. As ordens chegam antes do bom dia e o obrigado. Quando vem, vem com a cara virada para o lado, como se custasse menos a quem pagou o favor. Mas eu fiquei. Fiquei porque o salário é certo. Fiquei porque, depois que o Hélio morreu, lá na pedreira onde trabalhava, eu não tinha mais um lugar certo para chamar de casa. A fazenda foi virando meu chão, sem eu perceber. Os cheiros foram entrando em mim. O couro do celeiro, o eucalipto no corredor, o café fervendo às 5 da manhã, no fogão a lenha. Uma mulher se apega ao que tem. Meu Hélio se foi numa quinta-feira de julho, 7 anos atrás. E eu ainda ouço o som do silêncio que veio depois, maior que qualquer choro. Não tive filhos. Isso fica em mim como uma falta que não tem nome certo. Então cuido do que está, da casa, do gado, do patrão que finge não precisar de ninguém e que, de noite, às vezes eu escuto tossir no quarto e fico parada na cozinha esperando passar, como se minha atenção quieta pudesse protegê-lo de longe. Naquela segunda-feira de outubro, o calor chegou antes do sol. O vento que varria o terreiro era seco como palha queimada, e a poeira vermelha do caminho de acesso subia em redemoinho aos pequeninos. Sem destino, eu estava alimentando as galinhas quando ouvi o motor, um carro, depois outro, depois uma caminhonete preta com vidro fumê. Parei com o balde na mão, 3 carros, 3 filhos. Rodrigo, o mais velho, desceu primeiro. Sempre foi alto e largo, com uma barba que parece calculada. Depois Reiter, que usa óculos e fala com aquela voz mansa de quem aprendeu a dizer mentira com boa dicção. E por último, Valéria, a única mulher, a do meio, que desce do carro, como se a fazenda fosse um palco e ela tivesse chegado atrasada para uma estreia. 11 anos e eles voltavam juntos pela primeira vez. Fui até a varanda, seu Antônio já estava lá, de bengala, sem esconder a surpresa. Pai, disse Rodrigo, e abraçou o velho com uma força que pareceu mais posse do que afeto. Eu vi como os braços de seu Antônio ficaram soltos por um segundo antes de corresponder. Vi como os olhos dele me procuraram por cima do ombro do filho, rápidos e incertos. Não disse nada. Fui buscar a bandeja de suco. É assim que eu falo, com o que faço, não com o que digo. Naquela tarde, servi o jantar para 4. A mesa comprida deixou de ser solitária e ficou estranha de outro jeito, cheia de uma alegria que randeu como madeira velha forçada a abrir. A fazenda está precisando de reforma, pai, disse Reiter, olhando para o teto com o ar de quem já decidiu. Eu cuido da fazenda, respondeu seu Antônio sem levantar os olhos do prato. A gente quer ajudar, foi para isso que viemos. Silêncio. Eu servi o arroz sem olhar para nenhum deles, mas ouvi tudo. Ouço sempre. É o dom de quem aprendeu que falar é risco e escutar é sobrevivência. Naquela noite, deitada no meu quartinho dos fundos, parede fina, colchão velho,
janelinha com vista para o curral. Fiquei olhando para o teto escuro e pensando no que minha mãe dizia quando gente que sumiu aparece sorrindo: Mariarana, é porque quer alguma coisa que não vão te pedir com palavras. Fechei os olhos. O grilo cantava lá fora, o vento mexia na amendoeira. Dormi tarde e mal. Nos 3 dias seguintes, eles foram se instalando como raiz que vai fundo devagar. Rodrigo ficou no quarto grande, transformando o antigo escritório do pai em quarto sem pedir licença. Valéria, na suíte da frente, que eu mantinha limpa e nunca tinha servido para nada. Vieram 2 homens com eles, que não foram apresentados como nada, mas dormiam no alojamento dos peões. Comiam na cozinha a toda hora e andavam pela fazenda com aquele jeito de quem está medindo o terreno, capangas. Eu conhecia o tipo. Seu Antônio foi ficando mais quieto a cada dia. Não o quieto do costume, um quieto diferente, encolhido, como animal que fareja perigo, mas não sabe de onde vem. Na quinta-feira, quando levei o remédio da pressão dele no horário certo, ele me olhou por um tempo antes de falar: Como você está, Mariarana? Não era uma pergunta que ele costumava fazer. Bem, seu Antônio, meus filhos não te incomodam? Escolhi as palavras com cuidado. São seus filhos, senhor. Ele assentiu, devolveu o copo vazio e, quando eu virei para ir, ele falou baixinho, quase para si mesmo: É que tem coisa que só parece boa por fora. Fui embora sem responder, mas o que ele disse ficou comigo o resto do dia, girando na cabeça como folha seca no redemoinho. Aquela noite não consegui dormir, e foi quando o sono não veio que levantei para buscar água e passei perto do galpão velho, onde a luz estava acesa. Ouvi as vozes antes de ver as sombras. O velho não vai durar até o fim da semana se a gente fizer certo. Parei. O coração subiu na garganta e ficou lá, pulsando forte. A voz era de um dos homens que Rodrigo tinha trazido. E a mulher? A empregada? Essa não conta. É invisível. Uma risada abafada. Depois, silêncio. Encostei as costas na parede do galpão, do lado de fora, no escuro. A noite estava quente e eu estava com frio. As mãos tremiam em volta do copo. Dei água vazio. O velho não vai durar até o fim da semana. Fiquei ali parada até a luz apagar, até os passos sumirem, até o grilo voltar a cantar como se nada tivesse acontecido. Depois fui para meu quarto, sentei na beira da cama e fiquei olhando para as mãos abertas no escuro. Não eram mãos de heroína, eram mãos de mulher do campo, calejadas, cansadas, marcadas por anos de trabalho que ninguém celebra, mas eram as únicas mãos que estavam ali. E às vezes, penso, é isso que basta. Tem uma coisa que aprendi aqui no Cerrado: a terra avisa antes de rachar, dá sinal, um estalo no barro seco. Uma fissura que vai abrindo devagar, quase invisível, até que o chão cede de uma vez e você olha e pensa: como eu não vi antes? Com gente ruim é igual. Eles não chegam mostrando o que são. Chegam com um sorriso, com um presente, com voz mansa. Chegam parecendo água limpa. Aí você bebê e só sente o gosto errado depois, quando já desceu. Passei a noite toda sem dormir de verdade. Dormia e acordava, com aquela frase rodando na cabeça como carro em estrada de barro circular, sem saída. O velho não vai durar até o fim da semana se a gente fizer certo. De madrugada, quando o galo ainda não tinha cantado, eu me levantei, lavei o rosto na torneira do banheiro. Olhei para minha própria cara no espelho manchado e fiz uma pergunta sem resposta. O que uma mulher sem nome, sem poder e sem ninguém pode fazer contra isso? Não respondi. Fui acender o fogão. Às vezes a única coisa que se pode fazer é começar de onde se está. Na sexta de manhã, cedo, antes de o sol subir com força, fui varrer o alpendre da frente. É o meu horário mais quieto. Seu Antônio ainda dorme. Os filhos não acordam antes das 8 e o mundo da fazenda pertence só a mim e aos pássaros que disputam a amendoeira. Estava varrendo quando vi Rodrigo descendo a escada lateral da varanda, aquela de madeira velha que dá para o jardim dos fundos. Ele desceu rápido, olhou para os 2 lados e foi direto para o galpão. Fui atrás com o olho, não com o pé. Ainda aprendo demais com o que vejo sem ser vista. Passada 1 hora, quando o seu Antônio desceu para tomar o café, eu estava do lado de fora, fingindo regar as plantas. Vi ele colocar o pé na escada lateral,
segurar no corrimão de madeira e o corrimão cedeu inteiro, arrancado do parafuso, como se alguém tivesse afrouxado a fixação durante a noite. Ele cambaleou. Eu larguei o relhador e fui em 2 passos. Segurei o braço dele antes que perdesse o equilíbrio. Ele pusou o ar, apertou meu antebraço com uma força que os tremores das mãos não deixavam mais supor que ele tinha. Que diabo! Ele resmungou, olhando para o corrimão no chão. A madeira está velha, seu Antônio. Eu mando arrumar. Ele olhou para mim, depois para a escada, depois de volta para mim. Está bem? Obrigado. Disse obrigado com a cara virada para o lado, do jeito dele, mas disse: fui buscar o corrimão no chão. Segurei o parafuso na palma da mão. Olhei por tempo demais. O rosqueado estava intacto. Não tinha quebrado por desgaste. Tinha sido girado, solto de propósito, com ferramenta, com cuidado. Guardei o parafuso no bolso do avental. Não disse nada a ninguém. No sábado, foi o cavalo. Seu Antônio tem um costume antigo. Toda manhã de sábado, ele monta o trovão, 1/4 de milha castanho. Velho como ele, igualmente teimoso, e dá uma volta nas pastagens. É um momento em que ele ainda se sente dono do próprio tempo. Eu respeito isso, nunca interfiro. Mas naquele sábado, fui até o estábulo antes dele, com a desculpa de levar farelo para as galinhas que ficam no cercado de trás. Trovão estava agitado, mais do que o normal. Fui olhar embaixo da sela. Escondido entre o couro e o dorso do animal, havia um objeto miúdo envolto em pano, daqueles que prendem embaixo do arreio. Num lugar que a sela cobre e o cavaleiro não vê, retirei com cuidado. Cheirei. Pimenta seca, esmagada, misturada com algo mais. Não consegui identificar, mas o cheiro era acre, forte, o tipo de coisa que irrita a pele do animal ao menor atrito com o peso do cavaleiro. Trovão teria ido ao chão com seu Antônio em cima em menos de 100 metros de galope. Joguei fora, limpei o dorso do cavalo com pano úmido. Quando seu Antônio chegou com as esporas na mão, eu estava saindo pelo outro lado do cercado. Ele montou. Trovão saiu manso. Dei as costas e apertei os olhos contra o sol, que já esquentava forte. Tinha um nó no peito, não de medo, mas de raiva. Uma raiva quieta, funda, como brasa embaixo de cinza. No domingo, a comida, eu preparo tudo na fazenda, sempre fui eu. Mas naquele domingo, enquanto eu estava no quintal colhendo salsinha, Valéria entrou na cozinha. Eu vi pela janela. Ela ficou ali por uns minutos, mexeu alguma coisa na panela e saiu como se fosse normal, como se a cozinha fosse o lugar dela. Mas cozinha nunca foi lugar dela. Em 11 anos, nunca vi aquela mulher segurar uma colher de pau. Fui direto para dentro. O feijão com linguiça estava no fogo. Eu tinha temperado de manhã, do meu jeito de sempre. Mas havia uma pequena garrafa de vidro destampada perto do fogão, uma que não era minha, que eu nunca tinha visto naquela prateleira. Cheirei a garrafa, não tinha cheiro. Olhei o feijão, parecia normal. Apaguei o fogo, joguei tudo fora, pus mais feijão no fogo. Não saí da cozinha até o almoço ficar pronto. Naquele dia, seu Antônio comeu bem. Os filhos reclamaram que o almoço tinha demorado. Fogão deu problema. Eu disse, sem olhar para nenhum deles. Ninguém questionou. Foi na segunda-feira à noite que quase tudo desandou. Eu estava apagando as luzes da cozinha por volta das 10 da noite, quando senti cheiro de fumaça. Não a fumaça boa de lenha, aquela outra de coisa que não devia estar queimando. Fui pelo corredor. A fumaça vinha do quarto de seu Antônio. Abri a porta sem bater. Uma das cortinas estava com a ponta pegando fogo. Uma brasa pequena, mas crescendo. Embaixo da janela, um copo de vidro tombado com líquido espalhado pelo parapeito álcool. E uma vela acesa na prateleira lateral, posta num lugar onde nunca tinha vela. Seu Antônio dormia. Peguei a toalha de mão que eu carregava no ombro e abafei o fogo. Depois apaguei a vela. Pus o copo no chão. Abri a janela para sair a fumaça. Ele acordou com a abertura da janela. Me viu parada no meio do quarto com a toalha na mão. Mariarana, a cortina pegou fogo. Senhor, já apaguei. Não foi nada. Ele ficou me olhando por uns 3 segundos longos. Depois olhou para a cortina queimada na ponta. Depois de volta para mim. Como pegou? A vela ali e o vento da janela. Essas coisas acontecem.
Silêncio. Sabia que ele não estava convencido, mas também sabia que ele ainda não estava pronto para nomear o que estava acontecendo. Tem gente que precisa de tempo para encarar o que não quer que seja verdade. Pode dormir, seu Antônio? Eu fico de olho. Ele assentiu devagar e eu saí, puxando a porta com cuidado. No corredor, encostei as costas na parede e fechei os olhos por um momento. O coração batia rápido, as mãos tremiam um pouco, não de medo, mas de acúmulo. De dias guardando tudo dentro, sem poder falar. 4 tentativas e 4 dias. Escada, cavalo, comida, fogo. Eu ali, sozinha, desarmada, sem provas em que qualquer pessoa fosse acreditar, tentando proteger um homem que mal sabia que precisava ser protegido. Fui para meu quarto, sentei na beira da cama. A janela estava aberta e o cerrado cantava lá fora. Grilos, sapos, o vento nas folhas do pequi. Sons que eu conhecia desde sempre, que me lembravam que o mundo tem mais vida do que dor se a gente souber escutar. Fiquei olhando para o escuro. Pensei no meu Hélio. Pensei em como ele sempre dizia que eu era mais forte do que eu sabia, que eu era o tipo de mulher que não abandona. Para você, Hélio, pensei, para você também, mas sabia que sozinha eu não ia durar muito mais. Eles eram 4, eram espertos e tinham tempo. Eu era uma, precisava de um erro deles. Ou cometer o meu próprio antes que eles cometessem o deles. Infelizmente, o erro que eu cometi veio antes que eu pudesse escolher. Tenho uma crueldade particular em fazer o bem e errar. Não é a crueldade do arrependimento, essa eu conheço. É pesada, mas tem forma, tem nome. A gente aprende a carregar, é outra. É a crueldade de ter a intenção certa e a mão errada, de querer salvar e, sem querer, ser a causa do que tentava evitar. Essa dor diferente, essa fica. Na terça de manhã, acordei antes do galo, tinha dormido mal. Aquele sono raso de quem está de guarda mesmo deitada. Um ouvido sempre aberto para o corredor, para qualquer rangido de porta, para qualquer passo que não devia estar andando. Fui para a cozinha, acendi o fogão, coloquei a água do café. E foi então que ouvi vozes baixas no corredor que ligam o escritório ao quarto de seu Antônio, Reiter e Rodrigo. Não dava para ouvir as palavras, só o tom, aquele tom de gente que está combinando. Há alguma coisa com pressa, que está ajustando um plano que já deveria ter funcionado. Fui até o corredor na ponta dos pés. Encostar o ouvido na parede era coisa que eu nunca tinha feito na vida. Mas a vida estava me pedindo coisas novas. HUM, os remédios, ouvi dizer, é o mais simples. Ninguém questiona velho que morre do coração. E se ela perceber, ela não percebe nada. É empregada. Silêncio de 2 segundos, depois passos se afastando. Voltei para a cozinha antes de eles saírem. O café estava fervendo. Tirei do fogo com mão firme, mas por dentro estava tudo tremendo. Como o chão de terra depois de chuva forte, que parece sólido, mas cede no primeiro peso. Os remédios. Seu Antônio tomava 3 remédios diferentes. Um para a pressão, um anticoagulante e um para o coração. Esse último, numa caixinha azul, que ficava na prateleira de cima do banheiro dele. Eu buscava todo dia às 7 da manhã e levava junto com um copo de água e uma bolacha de sal. Subi as escadas. No banheiro de seu Antônio, as caixinhas estavam no lugar de sempre, mas alguma coisa estava diferente. Não sabia dizer o que. Um sexto sentido de mulher que conviveu por tempo. Demais com o perigo quieto. Peguei a caixinha azul, olhei. Os comprimidos tinham a mesma cor, o mesmo tamanho, mas havia um frasquinho de vidro escuro que eu não reconhecia. Sem rótulo, tampado. Encostado atrás das caixas, como se tivesse caído ali por acidente. O coração foi para a garganta. Veneno. Foi o pensamento imediato, sem escapatória, sem dúvida. Eles tinham colocado alguma coisa. Ali, iam trocar, iam misturar. E seu Antônio ia tomar sem saber, como toda manhã, confiando que aquilo era o que deveria ser. Peguei o frasco escuro, guardei no bolso do avental. Peguei a caixinha azul, guardei no outro bolso. No meu quarto, abri a caixinha, olhei os comprimidos. Eram iguais, igualzinhos aos de sempre, mas quem me garantia que não tinham sido trocados já, que a caixinha não estava comprometida também. Fui até meu armário. Lá no fundo,
guardada numa lata de biscoito, eu mantinha uma reserva de remédios de seu Antônio. Não por desconfiança, mas por hábito de mulher do campo, que sabe que farmácia fica longe e falta acontece. Tinha 3 comprimidos do coração ali, da embalagem anterior, que eu tinha guardado sem motivo especial. Troca essa, eu pensei, troca por esta daqui, que você sabe de onde veio, e foi o que eu fiz. Troquei a caixinha atual pela minha reserva. Joguei os comprimidos da caixinha suspeita no vaso sanitário, desci para a cozinha, preparei a bandeja com o copo de água, a bolacha e os 3 comprimidos, sendo do coração aquele que eu tinha guardado. Fui até o quarto de seu Antônio, às 7 em ponto. Ele tomou tudo na minha frente, como sempre, me agradeceu com um aceno. Eu peguei a bandeja e desci. Levou 40 minutos. Eu estava varrendo o corredor quando ouvi o barulho. Um baque pesado, o tipo de baque que o corpo faz quando cai sem conseguir se segurar. Soltei a vassoura e corri. Ele estava no chão do quarto, entre a cama e a janela, com a mão no peito, a respiração curta, cortada, com um chiado que arrepiou até os ossos. Seu Antônio, ajoelhei ao lado dele. Ele tinha os olhos abertos, desorientados, e a cor da pele estava errada. Uma palidez esverdeada que não era boa. M-A-R e a N a ponto, ponto, ponto. Ele conseguiu dizer, só isso. Gritei pelo corredor, gritei por socorro. Rodrigo foi o primeiro a chegar, depois Reiter, depois Valéria. Chamaram o SAMU. A ambulância levou 45 minutos para chegar. 45 minutos em que eu fiquei ajoelhada no chão ao lado dele, segurando a mão dele, rezando com uma boca que não costuma rezar em voz alta. No hospital, o médico disse que houve uma reação grave, uma incompatibilidade medicamentosa séria, o tipo que pode parar um coração já comprometido. E foi ali, sentada no corredor branco e frio do hospital da cidade, que eu entendi. O frasco escuro que eu tinha encontrado não era veneno, era um medicamento diferente, mais forte, mais medicamento. Algo que os filhos talvez tivessem comprado, achando que era melhor. Ou talvez fosse mesmo parte do plano. Eu nunca ia saber com certeza, mas o fato era outro. O fato era pior. Os comprimidos que eu tinha substituído, os meus da reserva, eram de uma embalagem antiga, de uma formulação que o médico tinha mudado meses atrás, depois de um ajuste no tratamento do qual eu não tinha sido avisada. A formulação velha, na dosagem velha, tinha interagido com um anticoagulante atual. Eu tinha quase matado o seu Antônio tentando salvá-lo. Fiquei olhando para as minhas mãos na cadeira daquele corredor e não consegui reconhecê-las. Mãos que tinham lavado, cozinhado, consertado, cuidado, e que tinham errado no único momento em que precisavam acertar. Rodrigo se levantou da cadeira bem devagar. Veio até mim com aquele jeito de quem guardou a fala para a hora certa. Você deu os remédios para ele hoje de manhã? Não precisei responder. A minha cara respondeu. Que remédios você deu, Maria Arana? A voz era calma, perigosamente calma. O tipo de calma aqui não é paz, é planejamento. Eutério, Cal, e ponto, 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 porque você trocou. Ele virou para o irmão. Reiter já tinha o celular na mão. Ela trocou os remédios do pai. Valéria levantou. Os 2 capangas que estavam do lado de fora da porta, que eu não tinha nem percebido que estavam ali, entraram. Eu escutei vocês falando nos remédios, tentei. Eu pensei que ia envenenar. Você pensou? Rodrigo deu um passo. Uma empregada pensou que podia mexer nos remédios do meu pai, sem avisar ninguém, sem falar com o médico, sem autorização da família. Vocês não são família, vocês são. Chama a polícia, ele disse para Reiter. Nem me olhava mais. Eu estava protegendo. Você quase matou ele. A frase pousou no meio do corredor e ficou lá, grande demais para eu desviar. Porque era verdade. Parte dela era verdade. E verdade pela metade é a mentira mais eficiente que existe. O delegado ouviu minha versão com aquela paciência de quem já decidiu antes de escutar. Anotou, acenou com a cabeça. Mas os olhos já estavam do lado de Rodrigo, que estava de pé com os braços cruzados, elegante, seguro, com a história organizada antes que eu terminasse a minha. Tentativa de homicídio foi o que eles disseram. Empregada que mexeu nos remédios do patrão idoso, sem autorização, causando internação de emergência.
Não tinham provas do que eu acusava. Não tinham gravação, não tinham testemunha, não tinham nada além da minha palavra. E a minha palavra valia o que sempre valeu a palavra de mulher pobre, sozinha, sem sobrenome que abra portas. Pouco. Mandaram a meu pegar minhas coisas da fazenda. Peguei a mala que tinha trazido 11 anos atrás, mais leve do que eu esperava. Uma foto do Hélio que ficava na beirada da cama, o terço da minha mãe. Um par de chinelos de borracha, um avental. Passei pela cozinha uma última vez. O café da manhã ainda estava na bancada, o que eu tinha preparado antes de tudo desmoronar. Xícara virada, açúcar no potinho, a colher no lugar certo. Coloquei a colher no canto da pia por hábito. Depois saí pelo portão da fazenda, olhei para trás uma vez. A casa estava lá, quieta, enorme, cheia de gente que não a merecia. Em algum andar, seu Antônio estava num quarto de hospital, sem saber direito o que tinha acontecido. Eu estava do lado de fora, com a mala na mão, sem poder provar nada, sem poder entrar, sem poder ajudar. O sol batia na poeira vermelha do caminho e a nuvem subia devagar, devagar, até sumir no azul seco do céu de outubro. Comecei a andar. Não sabia para onde. Sabia só que tinha que andar. Fui parar na casa de Dona Conceição. Não tinha outro lugar. Dona Conceição mora num barraco de adobe, a uns 3 quilômetros da fazenda, beirando a estrada de chão que vai até o vilarejo de Santo Antônio do Galho. É uma mulher pequena, de cabelo branco preso com um grampo de plástico rosa, que vive de quentinha na janela e sabe de tudo que acontece num raio de 20 quilômetros sem nunca ter saído dali. Ela me abriu a porta sem perguntar nada, só olhou para a mala, olhou para minha cara e disse: "Entra, o feijão está no fogo." É assim que as mulheres do interior acolhem, não com discurso, com feijão no fogo. Fiquei 2 dias no quartinho dela, que cheira a naftalina e erva cidreira. 2 dias que foram os mais longos da minha vida, e olha que já vivi dia de enterro, dia de delegacia, dia de ficar sem dinheiro e sem saber o que vem depois. Mas esses 2 dias tinham um peso diferente, porque não era só a minha vida que estava parada, era a dele também. Na manhã do segundo dia, eu estava sentada no degrau da frente, olhando para o caminho de chão que secava rápido com o sol, quando escutei o barulho de uma moto devagar, aquela moto que engasga no ponto e a pessoa dá um gás antes de parar. Olhei, era Dinho. Dinho tinha uns 22 anos, cara de menino ainda, e trabalhava no alojamento dos peões da fazenda Boa Esperança fazia uns 8 meses. Eu sabia o nome dele, porque era o único dos capangas que tirava o chapéu quando passava por mim no corredor. Coisa pequena, mas pequena coisa que eu não esqueço. Ele desceu da moto sem desligar o motor, ficou a uns 2 metros de mim, com o capacete na mão, olhando para o chão. Dona Mariarana, Dinho, silêncio. O motor da moto pulsava entre nós. Eu precisava te falar uma coisa. Então fala. Ele olhou para os 2 lados da estrada. Não havia ninguém, só o vento no capim seco e um boi branco pastando do outro lado da cerca, indiferente ao mundo. O juiz chega amanhã de manhã para declarar seu Antônio incapaz. Eu sabia disso. Tinha escutado o Reiter mencionar no hospital com aquela voz de quem comemora antes da hora. Eu sei. O que você não sabe, ... Ele parou. Passou a mão na nuca. O que você não sabe é que eles não vão esperar o juiz. Sente o frio. Em pleno sol de outubro, cerrado seco, calor que racha o barro, sente um frio que nasceu por dentro e foi para a pele. Fala direito, Dinho. Esta noite eles vão fazer. Esta noite. Ele ainda não me olhava. Disseram que é overdose, que o velho está confuso por causa da internação, tomou um remédio errado. Essas coisas. Médico legista do interior não questiona muito quando a família é quem chama e quem paga. O feijão que eu tinha comido de manhã virou pedra no estômago. E por que você está me contando isso? Aí ele me olhou pela primeira vez. Tinha uma coisa nos olhos dele, não exatamente arrependimento, porque arrependimento tem um peso que leva tempo para crescer. Era mais como medo. O medo de quem percebe que atravessou uma linha e não sabe voltar, mas sabe que não quer ir mais fundo. Porque eu tenho mãe, ele disse. E minha mãe trabalhou a vida toda para os outros. Igual a você, ficou calado um segundo. E porque o velho nunca fez nada de errado para merecer morrer assim, seja lá o que ele tenha sido. Levantei devagar.
As pernas estavam firmes, mas algo dentro de mim tinha mudado, tinha endurecido como barro que seca rápido demais. Não era coragem. Coragem é coisa que você sente antes. Isso era outra coisa, era necessidade. Era o tipo de movimento que o corpo faz quando a cabeça já não tem mais escolha. Eles vão fazer quando? Depois da meia-noite, quando tiver certeza de que todos estão dormindo. Olhei para o relógio de pulso que o Hélio tinha me dado de presente de bodas, aquele que eu ainda uso todo dia, que já trocou a correia 2 vezes, mas o mecanismo ainda funciona. 11 da manhã, 13 horas. Tem câmera na fazenda? Dinho franziu o cinho. Tem uma velha no portão, mas só grava para o escritório do Rodrigo. Tem como entrar sem passar pelo portão? Agora ele me olhou diferente, como se estivesse vendo uma pessoa que ele não esperava encontrar no degrau daquela casa de adobe. Tem uma cerca nos fundos, perto do riacho do Angico. Tem um poste caído. Faz tempo que deixou uma. A abertura, eu mesmo nunca consertei, porque usava para sair sem assinar o ponto. Quase teria dado graça em outro momento. E seu Antônio já voltou do hospital? Voltou ontem à tarde. Rodrigo foi buscá-lo ele mesmo. Disse que em casa ele descansa melhor. Uma pausa. Disse para o médico que a família ia cuidar. A raiva voltou. Não a raiva quente que explode, a fria. A que endurece a mandíbula e clareia a cabeça. Você vai ficar lá esta noite? Vou, mas eu não posso fazer nada, dona Maria Arana. Se eu me meter, eles me enterram junto. Eu tenho família, eu sei. Eu só precisava chegar aqui. Só isso. Já foi muito. Ele assentiu, colocou o capacete, deu o gás na moto. Antes de sair, falou sem me olhar. Tem um celular velho do Rodrigo que ele jogou na gaveta do escritório. Ainda funciona, ainda grava. E foi embora, levantando poeira vermelha no caminho. Passei o resto do dia me preparando com o que eu tinha, que não era muita coisa. O celular que eu usava era velho, mas funcionava. Tinha câmera, tinha gravador de áudio, bateria boa. Deixei carregando o dia todo na tomada de Dona Conceição. Vesti roupa escura, a calça preta de linho que eu usava. Para a missa, uma blusa de malha escura, tênis velho de borracha que não faz barulho. Dona Conceição me viu me arrumar e não perguntou nada por um tempo. Depois, quando eu estava amarrando o tênis, ela falou da janela da cozinha. Você vai fazer uma besteira, Maria Arana? Vou tentar fazer uma coisa certa. Às vezes as duas são a mesma. Ela trouxe um pedaço de bolo de fubá embrulhado em papel alumínio e me entregou sem cerimônia, que antes de ir, estômago vazio é mau conselheiro. Comi, estava bom, estava quente. Era o tipo de coisa simples que a gente só percebe que precisava. Depois que recebe, Dona Conceição, se eu não voltar até o amanhecer, eu ligo para o delegado. O delegado está do lado deles. Ela franziu a testa. Então eu ligo para o padre. O padre liga para quem ele quiser. Padre de interior conhece todo mundo. Dei a ela o número do médico do hospital que tinha atendido o seu Antônio, um rapaz novo, de fora, que tinha feito as perguntas certas e olhado para mim de um jeito que parecia que ainda acreditava nas histórias que não fecham. Se eu não voltar até o amanhecer, você liga para esse número e fala tudo o que eu te contei. Ela pegou o papel, dobrou, enfiou no sutiã. Vai com Deus, Maria Arana. Não disse que Deus estava de férias no Cerrado. Só balancei a cabeça e fui. A noite chegou rápida, como chega no Cerrado em outubro. O sol ainda quente, o céu ainda azul e, de repente, uma virada de vento e tudo fica escuro em 15 minutos. Fui a pé pelos 3 quilômetros de estrada de chão, depois cortei pelo pasto aberto, caminhando pela sombra da cerca. A lua estava em quarto crescente, luz suficiente para não tropeçar, escuridão suficiente para não ser vista. O riacho do Angico eu conheço de cor, conheço onde o barranco é firme, onde afunda, onde tem raiz de angico que serve de degrau. Atravessei sem molhar nem o gilho. A cerca dos fundos estava lá, com o poste caído exatamente onde Dinho tinha dito. Passei pela abertura, me dobrando ao meio, sentindo o arame roçar na blusa. Do outro lado era a fazenda, meu chão de 11 anos. Fiquei parada por um momento, respirei. O cheiro chegou antes de qualquer coisa. Aquele cheiro de terra, de capim, de couro de celeiro que o vento traz. E foi como receber um soco no peito, que dá
mas que também acorda. Você conhece cada canto daqui. Eu pensei, eles não. Essa é sua única vantagem. Comecei a me mover. A casa estava com poucas luzes acesas. O quarto de Rodrigo, no primeiro andar, com a janela iluminada, a sala, com a luz baixa da televisão piscando, o resto escuro. O quarto de seu Antônio ficava no andar de cima, no corredor do fundo, janela que dava para o jardim dos fundos, o jardim que eu mesma plantei. Que eu mesma reguei. Fui até a janela da sala e olhei por dentro com cuidado. Rodrigo e Reiter estavam sentados. Valéria não estava. Os dois capangas. Não, Dinho não. Os outros dois estavam de pé, encostados na parede. Estavam esperando a hora certa. Olhei para o relógio. 11h40, 20 minutos. Precisava de prova antes de qualquer coisa. Prova ou testemunha. Sem isso, eu era só uma empregada expulsa, invadindo a fazenda que tinha quase matado o dono. Fui com cuidado até a varanda lateral, a porta de serviço que eu mesma usava todo dia, que tinha a fechadura torta, que qualquer chave fina abria. Estava como sempre. Tirei do bolso um arame que tinha trazido. 20 segundos, a porta abriu. Entrei na minha própria cozinha como ladrona e comecei a subir. O corredor do segundo andar cheira a madeira velha e ao perfume caro que Valéria deixa por onde passa. Aquele cheiro de flor artificial que não combina com fazenda nenhuma. Subi os degraus, encostando o pé na beirada de cada um, sei onde cada escadaranho. Aprendi isso nos primeiros meses de trabalho, quando acordava cedo demais e não queria despertar seu Antônio. Degrau 3 lane no meio, degrau 5 lane se pisar no lado esquerdo, degrau 11 não lane, mas balança. Então você passa rápido e não para o peso. Subi em silêncio. No corredor, me parei. A voz de Valéria vinha do quarto dela. Ela estava falando no celular, a porta entreaberta. A voz tinha aquele tom de quem está contando algo que ainda vai acontecer, como se já tivesse acontecido. Estava descrevendo o velório. Estava falando de flores. Fechei os olhos por um segundo, depois continuei. O quarto de seu Antônio estava no fundo do corredor, porta fechada. Antes de chegar nele, passei pelo escritório que Reiter tinha tomado, a gaveta que Dinho tinha mencionado, o celular velho de Rodrigo. Tentei a gaveta aberta. O celular estava lá, preto, carregado, com a tela trincada no canto. Peguei, guardei no bolso de trás. Depois abri meu celular, o velho, com a câmera que nunca foi boa, mas que grava, que funciona, que basta. Fui até o aplicativo de áudio, deixei gravando, coloquei no bolso da frente com o microfone virado para fora. Precisava ouvir a confissão, precisava que eles falassem, mas primeiro precisava saber como seu Antônio estava. Fui até a porta do quarto dele, encostei o ouvido na madeira, respiração lenta, mas regular. Estava dormindo, aliviada, me afastei, e foi exatamente nesse momento que a porta da escada se abriu. Me joguei para o vão, entre o guarda-roupa do corredor e a parede. Um espaço de talvez 30 centímetros que eu sabia que existia, porque eu mesma tinha tentado encaixar um vaso ali uma vez e não tinha cabido. Mas eu cabia, mulher que passou a vida inteira se tornando menor do que o espaço que merecia aprende a ocupar pouco lugar. Eram Rodrigo e Reiter. Subiram sem acender a luz do corredor, sua luminosidade que vinha lá debaixo e o clarão fino da lua pela janela do fundo. Passaram a menos de 1 metro de mim. O coração batia tão forte que eu tinha certeza de que eles iam ouvir. Pararam na porta do quarto do pai. Você tem? Reiter falou baixo. Tenho. Rodrigo tirou alguma coisa do bolso. Um frasco pequeno, dissolvido no suco de laranja. Ele sempre toma um copo quando acorda de madrugada. O copo já estava dentro. Na mesinha, minha boca abriu sozinha. Fechei com a mão. O copo já estava lá dentro. Eles tinham preparado antes, enquanto eu subia pelo riacho, enquanto eu abria a porta de serviço. Enquanto eu ficava olhando para a gaveta do escritório, alguém já tinha entrado no quarto de seu Antônio e posto o veneno na mesinha de cabeceira. E se ele não acordar para beber? Disse Reiter. Ele sempre acorda, toda noite, entre meia-noite e 1, levanta, toma o suco, vai ao banheiro, volta a dormir. 20 anos de hábito. Rodrigo deu uma pausa.
Amanhã de manhã o médico vai encontrar um homem que teve uma parada cardíaca durante o sono, velhinho, coração fraco, já tinha dado problema esta semana, ninguém vai estranhar. E o juiz? Juiz chega para inventariar, a família já vai. Estar de preto, silêncio. Então, Reiter falou bem baixo, mas eu ouvi. Você acha que ele sabe que a gente nunca... Não importa o que ele sabe. A voz de Rodrigo era plana, vazia. Importa o que vai ficar escrito, ouvi tudo. O celular no meu bolso ouvia tudo. Eles entraram no quarto. Eu tinha 10 segundos para tomar uma decisão. 10 segundos em que o mundo inteiro pareceu travar, como aquelas tardes de tempestade em que o vento para de repente antes de a chuva cair. Aquele silêncio que não é paz, é aviso. A prova estava no meu bolso, gravando. Bastava eu sair dali. Agora, silenciosa, pelo mesmo caminho que vim. Cruzar o riacho, chegar na estrada, ligar para o médico, ligar para qualquer pessoa que ainda pudesse me ouvir antes do amanhecer. Os filhos seriam presos, o fazendeiro seria salvo. Mas seu Antônio estava no quarto, neste exato momento, com Rodrigo, com Reiter. E havia um copo de suco na mesinha de cabeceira que ele ia beber quando acordasse. Se acordasse, antes de eu conseguir chegar a alguém que pudesse fazer alguma coisa. Quanto tempo leva para acionar a polícia no interior de Goiás à meia-noite? Eu sabia a resposta, sabia demais. Saí do vão devagar, fui até a porta do quarto e empurrei. Os dois viraram ao mesmo tempo. Rodrigo foi o primeiro a falar. Como você entrou aqui? Não respondi. Fui direto para a mesinha de cabeceira. O copo de suco estava lá, cor de laranja, gelado, com gotinhas de condensação do lado de fora. Bonito, inocente, mortal. Peguei. Larga isso. A voz de Reiter estava diferente, mais fina. O tipo de voz que muda quando o plano começa a desmoronar. Seu Antônio acordou com o barulho. Abriu os olhos, piscou na escuridão, tentou entender o que estava vendo. Mariarana? Ele falou com voz de sono, rouca, desorientada. Pode ficar deitado, seu Antônio. O que está acontecendo? Rodrigo deu um passo em minha direção. Ela invadiu sua casa. Pai, a mulher que quase te matou antes invadiu sua casa de novo. Eu tenho a gravação, eu disse alto, sem tremer, ou pelo menos tentando não tremer. De vocês dois nesse corredor há 5 minutos. Tudo o que disseram... Silêncio. Foi o silêncio mais pesado que já sente num quarto fechado. Mais pesado que silêncio de velório. Mais pesado que silêncio de delegacia. O tipo de silêncio que acontece quando todos no cômodo sabem que algo não tem mais volta. Reiter foi o primeiro a se mover. Veio em minha direção com uma rapidez que eu não esperava dele. Reiter sempre pareceu o tipo que manda os outros fazerem. Agarrou meu braço, o braço em que eu segurava o copo. Houve uma luta curta, ridícula, daquele jeito em que as coisas sérias às vezes acontecem, sem dignidade, sem cinematografia, só força bruta e desespero. E o barulho do copo quebrando no chão, o suco se espalhou no assoalho de madeira. O celular saiu do meu bolso no tranco e foi pelo chão também. Eu vi Reiter pisando nele antes de eu conseguir alcançar. A tela rachou, o aparelho apagou. A gravação tinha ido junto. Seu Antônio estava sentado na cama agora, as 2 mãos espalmadas no colchão, olhando para tudo com aqueles olhos de homem velho que está entendendo coisas que não queria ter que entender. Rodrigo, ele disse, sou o nome, mas com um tom que eu nunca tinha ouvido na voz dele. Não era pergunta, era reconhecimento. O reconhecimento doloroso de quem finalmente nomeia o que estava tentando não ver. Pai, ela invadiu. Fica quieto. Rodrigo ficou. Fazia quanto tempo que seu Antônio não mandava em alguém e era obedecido? O fazendeiro olhou para mim. Eu estava de pé no meio do quarto, o braço doendo onde tinha apertado. Os olhos marejados de raiva e de cansaço e de uma mistura de coisas que não sabia nomear. O suco, ele disse, tinha alguma coisa, eu joguei fora. Ele olhou para o chão molhado, olhou para o copo quebrado. Meu celular quebrou, eu disse. A gravação se foi. Rodrigo respirou fundo. Vi nos ombros dele quando aquilo registrou o alívio, a reorganização, o plano que ainda podia ser salvo de outro jeito. Ela está delirando. Pan,
Ela invadiu a fazenda, quebrou a louça, inventou história de gravação que não existe. Eu disse para ficar quieto. Silêncio outra vez. Seu Antônio ficou olhando para mim por um tempo que pareceu longo. A luz da lua pela janela cortava o quarto em dois, metade clara, metade sombra. Ele estava na metade clara. Você podia ter saído com a gravação? Ele disse devagar. Podia ter chamado alguém? Podia. Por que não foi? Olhei para o chão, molhado de suco. Depois olhei para ele, porque até a polícia chegar, o senhor ia acordar de madrugada e tomar esse copo. Silêncio! E o hábito do senhor de levantar para beber. Há alguma coisa à meia-noite. Continuei. Eu conheço. Faz 11 anos. Seu Antônio fechou os olhos por um momento. Quando abriu, tinha uma coisa diferente neles. Não sei dar nome exato. Era o tipo de coisa que acontece na cara de uma pessoa quando ela percebe que foi vista de verdade por alguém. Não o que ela tem, não o que ela manda, mas ela. O que ela é por baixo de tudo. Foi Rodrigo quem quebrou o silêncio. Chama o Beto e o Jairo. Ele disse para o irmão em voz baixa, com aquela calma de quem tomou uma decisão que não tem mais volta. Eu entendi. Não iam mais esperar a meia-noite. Não iam mais ser discretos. Tinham perdido o plano bonito. Agora ia ser o plano feio, o que deixa marca, o que se resolve de outro jeito quando a testemunha está nu. Mesmo cômodo, o nó voltou para a garganta, mas desta vez não era medo só de mim. Era medo por ele, pelo velho teimoso que estava sentado na cama, com as mãos tremendo no colchão, olhando para os próprios filhos com uma dor que eu nunca queria ter que ver na cara de ninguém. Seu Antônio, eu falei, o senhor consegue andar? Ele me olhou. Consigo. Então levanta. Ele levantou, devagar, com aquela dificuldade de corpo velho que o orgulho não deixa pedir ajuda. Mas levantou, colocou os pés no chão, pegou a bengala que estava encostada na cabeceira e ficou de pé no meio do próprio quarto, como alguém que está aprendendo de novo a ocupar o espaço que sempre foi seu. Rodrigo ficou parado. E essa paralisia dele me disse uma coisa importante. Ele não esperava isso. Esperava o velho deitado, confuso, obediente. Não esperava o pai de pé. Às vezes a única coisa que muda um momento é alguém levantar quando todo mundo espera que fique deitado. Sai da frente. Seu Antônio disse para o filho, pai, você não está entendendo a SI com a sonho? O ... sai da frente. Rodrigo, a voz não era mais a voz do hospital, nem a voz de homem que tomou susto na escada. Era a voz antiga, aquela voz de quem passou décadas mandando em terra, em gado, em gente. Aquela voz que eu ouvia nas manhãs de segunda-feira, quando ele percorria a fazenda de chapéu e botina, e o mundo respondia. Rodrigo saiu da frente, fomos pelo corredor, eu e ele, eu um passo à frente, ele com a bengala no assoalho de madeira. Tac, tac, tac. Aquele som que naquela noite soou como o único relógio que importava. Reiter apareceu no topo da escada, com os dois capangas atrás. Parei. Seu Antônio parou. Os 4 homens à nossa frente, a escada atrás deles, sem saída visível. Só a janela do corredor, que dava para o telhado do alpendre, que eu conhecia, que eu sabia que aguentava peso porque uma vez subi para consertar uma telha solta num dia que não tinha ninguém para me ajudar. Mas seu Antônio não subia telhado. Fiquei parada, calculando. O tipo de cálculo que não é matemática, é instinto de mulher encurralada que ainda não desistiu. Foi quando a luz do celular de Reiter acendeu. Ele olhou para a tela, franziu o senho. Que diabo? E então ouvimos a voz vinda do celular de Reiter, alta, clara, inconfundível. A voz de Rodrigo no corredor meia hora atrás, dissolvido no suco de laranja. Ele sempre toma um copo quando acorda de madrugada. O copo já está lá dentro, na mesinha. Reiter quase deixou o celular cair. Todos nós ficamos parados por um segundo, que pareceu ter a duração de uma vida inteira. Depois eu entendi. O celular velho de Rodrigo, aquele que eu tinha pego na gaveta do escritório e guardado no bolso de trás e que tinha caído no chão. Durante a briga, que eu tinha visto o Reiter pisar, que eu tinha dado por perdido junto com tudo. Mas não era esse que tinha quebrado, era o meu. O celular de Rodrigo tinha caído, escorregado pelo assoalho e parado embaixo da cama. E ele, esse celular velho com a tela trincada, que eu nem sabia que estava gravando, tinha captado tudo.
continuado gravando enquanto o copo quebrava, enquanto eu perdi o meu próprio celular, enquanto achava que tinha perdido a única prova. E agora estava nas mãos de Reiter, porque alguém tinha mandado o arquivo. Dinho tinha entrado no quarto depois que nós saímos. Tinha achado o celular embaixo da cama. Tinha mandado o arquivo para o único número que fazia sentido mandar. O número do médico que eu tinha deixado com Dona Conceição. E o médico tinha encaminhado para Reiter, achando que era o contato da família. Errou o destinatário. Acertou tudo. Reiter ficou olhando para o celular com uma cara que eu não sei descrever com palavras bonitas. Era a cara de quem construiu uma mentira grande, cuidou dela, regou ela e viu ela desmoronar, não por um golpe dramático, mas por um erro pequeno, banal, do tipo que acontece toda. Ora, com gente comum, a vida desfaz os planos grandes com coisas miúdas. Sempre foi assim. Isso não prova nada, ele disse. Mas a voz tinha perdido o piso, estava solta, escorregando, prova tudo. Eu disse. Rodrigo veio pelo corredor atrás de nós. Parou quando viu a cena, o irmão com o celular na mão, os capangas sem saber para quem olhar, o pai de pé com a bengala, eu no meio de tudo, com as mãos vazias e o coração na boca. O que for? Ele perguntou, ninguém respondeu. Às vezes o silêncio responde mais rápido. A polícia chegou 40 minutos depois, não o delegado local. Esse eu não teria ligado nem para apagar incêndio. Liguei para o médico do hospital, que ligou para o Ministério Público do Estado, que tinha um plantão noturno, porque existem coisas que não esperam. Amanhecer. E o promotor que atendeu era jovem, era de fora e era exatamente o tipo de pessoa que ainda se importa com o que deveria se importar. 2 carros da Polícia Civil, um da Federal, que veio porque o médico mencionou tentativa de homicídio e envenenamento e a palavra juiz que chegava de manhã. Rodrigo foi preso no corredor com as mãos cruzadas nas costas, como se fosse uma formalidade, como se ainda não tivesse entendido que as coisas reais têm consequência real. Reiter foi preso na sala, sentado no sofá, com o celular ainda na mão. Ele não tinha conseguido deletar o arquivo porque os dedos não obedeciam direito. Valéria foi presa no quarto dela, de camisola, com a mala meio arrumada. Ela já estava saindo. Sempre soube quando um barco afunda antes dos outros. Os 2 capangas foram detidos no alojamento onde Dinho, que estava sentado do lado de fora, fumando um cigarro com aquela calma de quem já fez o que tinha a fazer, apontou onde eles estavam sem precisar ser perguntado. Eu assistia tudo do alpendre da frente. O céu começava a clarear no horizonte. Aquele azul mais escuro, que vem antes do azul mais claro, que vem antes do laranja. O cerrado de madrugada tem um cheiro que não tem em nenhum outro horário. Terra úmida de orvalho, capim fresco, aquele ar que ainda não foi esquentado pelo sol e que, por isso, parece mais limpo, mais honesto. Respirei fundo. Só então percebi que estava tremendo, não de frio, não de medo, de alívio. Aquele tremor do corpo que vai embora depois de segurar demais. Seu Antônio ficou na varanda. Enquanto os carros saíam, eu estava do lado de fora, no terreiro. Quando ele me chamou, fui até a beira da varanda. Fiquei de pé, ele sentado na cadeira de balanço, que ele usa toda a tarde para ver o sol descer. Aquela cadeira velha de palhinha, que Wayne sempre no mesmo ponto e que eu nunca consertei, porque o Wayne faz parte do ritual. Por um tempo, nenhum dos 2 falou, os carros tinham sumido. Na poeira da estrada e o silêncio que ficou era diferente de todos os outros silêncios que eu tinha conhecido ali. Não era o silêncio do abandono, não era o silêncio da solidão, era um silêncio limpo, o tipo que vem depois que uma coisa que estava errada finalmente para. Por que você ficou? Ele perguntou. Não precisei perguntar o que ele queria dizer. Sabia que não era sobre esta noite. Era sobre 11 anos. Tinha trabalho para fazer. Eu disse. Ele olhou para mim de lado. Isso não é resposta. É a única que eu tenho. Ficou quieto. Balançou um pouco na cadeira. Uriah marcou. Tempo. Eu nunca fui bom com você. Ele disse. Nunca fui bom com ninguém aqui dentro. Eu sei disso. Não concordei. Não discordei. Deixei a frase ficar no ar, que era onde ela precisava ficar por um tempo. O Hélio, ele continuou. Seu marido, ele trabalhava na pedreira de seu Gervásio, lá pelas bandas do Angico. Olhei para ele.
trabalhava. Seu Gervásio era sócio meu, coisa de muito tempo atrás, antes de eu vender minha parte. Uma pausa. A pedreira não tinha as condições que devia ter, eu sabia. Eu assinei uns documentos que não devia ter assinado. Outra pausa, mais longa. Nunca me arrependi como devia. O coração parou por um segundo. Não foi raiva. Foi como explicar. Foi como quando você carrega um peso por tanto tempo que o peso vira parte de você. E de repente alguém tira e a leveza dói tanto quanto o peso doía. Por que está me contando isso agora? Por que você arriscou a vida por mim esta noite? Eu não mereço. E quando a gente recebe o que não merece de alguém que não tinha obrigação, o mínimo é ser honesto. Olhei para o horizonte. O laranja estava chegando devagar na borda do céu. O senhor acha que eu não sabia? Falei, baixinho. Acha que mulher de trabalhador de pedreira não investiga o que matou o marido? Ele ficou quieto. Eu sabia faz anos, seu Antônio. Não tinha raiva na minha voz, tinha cansaço. Mas um cansaço honesto que não esconde nada. E fiquei mesmo assim, não por perdão. Perdão é coisa que vem quando vem. Não tem pressa. Fiquei porque este era o meu lugar, porque o trabalho era digno, porque eu precisava de chão para ficar de pá. O velho ficou olhando para as próprias mãos e porque continuou mais baixo. Tem gente que fica não por merecimento de quem recebe, mas por caráter de quem fica. Silêncio comprido, o reino da cadeira. O primeiro pássaro do amanhecer lá na amendoeira do jardim, que começou a cantar antes de o sol aparecer, como sempre faz. Como se soubesse que o dia vem, mesmo que a noite tenha sido pesada, ele me ofereceu dinheiro primeiro. Um valor que eu não vou repetir aqui, porque dinheiro não é o ponto da história. Era muito. Era suficiente para eu nunca mais precisar trabalhar. Suficiente para ter casa, descanso, tempo. Coisas que mulher que trabalha desde os 12 anos aprende a não pedir. Não, eu disse. Maria Arana, não tenho o que pensar. Ele ficou me olhando com aquela expressão de homem que passou a vida resolvendo tudo com o recurso e que pela primeira vez encontra algo que recurso não resolve. Então me diz o que você quer. Olhei para o céu que clareava. Pensei não no que eu queria, mas no que devia existir e nunca tinha existido. O senhor conhece o nome dos meus pais? Ele esperou. Raimundo Meirelles e Benedita Meirelles trabalharam 23 anos em fazendas desta região. Nunca tiveram carteira assinada, nunca tiveram pensão. Morreram sem ter o que deixar. Sou o nome, que ninguém sabe fora da família. Seu Antônio ficou quieto. Tinha um projeto aqui na região? Continuei. Uma fundação para apoio aos trabalhadores rurais sem documentação, sem aposentadoria, sem nada. O padre lá de Santo Antônio do Galho tentou montar faz 3 anos. Não teve recurso, não saiu. Ele assentiu devagar. O nome dos seus pais, ele disse, Fundação Raimundo e Benedita Meirelles, para trabalhadores da terra que trabalharam a vida toda e nunca foram vistos. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros. Era o silêncio de uma decisão sendo tomada. Não com palavras, não com papel assinado ainda não, mas com aquela coisa interior que acontece antes de tudo. Quando uma pessoa escolhe ser diferente do que foi, vai custar a herança toda. Ele disse, eu sei, os filhos vão contestar da prisão, o advogado deles vai ter trabalho. Quase um sorriso. Não chegou a ser, mas chegou perto. Está bom, ele disse. 2 palavras. Mas eram as palavras certas. O sol saiu enquanto ainda estávamos na varanda. Saiu do jeito que o sol do cerrado sai em outubro, sem pedir licença. De repente, laranja e rosa quente. Como se o dia estivesse com pressa de existir, depois de uma noite longa demais. Eu me levantei, peguei a mala que tinha deixado no terreiro, a mesma que eu tinha trazido 11 anos atrás, que estava lá desde a noite anterior, quando eu a tinha largado antes de ir pelo riacho. Seu Antônio me olhou da cadeira. Você vai agora? Não era pergunta. Vou. Para onde? Pensei. Honestamente. Pensei como quem não tem resposta pronta, porque a resposta ainda não existia até aquele momento. Tenho uma prima em Goiânia, que me convidou umas 3 vezes para visitar e eu nunca fui, porque sempre tinha coisa para fazer aqui. Ele assentiu. Visita ela. É o que vou fazer. Desci os degraus da varanda. Parei no último, com o pé no chão de terra batida, que eu varei quantas vezes. Que eu conheço cada pedra. Seu Antônio, Maria Arana,
O Senhor cuida da amendoeira. Ela precisa de água no período seco, senão perde as folhas mais novas. Ele ficou me olhando. Eu sei, disse ele. Aprendi olhando você. Virei, comecei a andar pelo caminho de terra que vai até a estrada. Não olhei para trás. Não porque fosse fácil, porque quando a gente olha para trás na hora errada, o pé tropeça no que está na frente. Eu tinha caminho pela frente, incerto, sem mapa, sem certeza do que vem, mas caminho. A poeira vermelha subia em volta dos meus passos. O sol batia no capim seco e o capim brilhava, aquele brilho dourado e simples que a gente só vê quando para de correr e olha de verdade. Em algum ponto do caminho, sem perceber ao certo quando, parei de sentir o peso que eu carregava fazia 7 anos. Não desapareceu. Peso assim não desaparece, mas ficou diferente. Ficou do tamanho certo, do tamanho de coisa que a gente carrega não porque é punição, mas porque faz parte. De quem a gente é? Hélio, pensei, não com dor, com presença. Você tinha razão, eu era mais forte do que eu sabia. Ouvi mais tarde, pelo padre que me ligou 2 semanas depois, que seu Antônio ficou na varanda aquela manhã por mais de 2 horas, que não entrou para tomar café, que não foi verificar o gado, que ficou sentado na cadeira que vem, olhando o sol subir sobre o cerrado dele, como alguém que está aprendendo a ver o que sempre esteve lá. E que, quando a empregada nova chegou na segunda-feira seguinte, ele foi até a cozinha, coisa que nunca fazia, e disse bom dia antes de ela falar qualquer coisa. Sou isso, mas às vezes só isso é tudo. Não sei explicar direito o que aconteceu naqueles dias. Não sou mulher de explicação fácil, nunca fui. Sou mulher de trabalho, de silêncio, de coisa que se faz porque precisa ser feita. Mas tem uma coisa que eu sei, que aprendi naquela noite no corredor escuro, com o coração na boca e o cheiro de eucalipto, madeira velha, ao redor. A gente não protege o que ama porque merece ser recompensada. A gente protege porque é isso que a gente é. E no fim, depois de tudo o que eu perdi, de tudo o que errei, de tudo o que não consegui guardar, foi isso que ficou. Não a prova, não o dinheiro, não o reconhecimento. O que ficou foi saber que, quando precisou, eu fui. Que, quando foi difícil, eu não fui embora. Que tem um velho numa varanda de fazenda que aprendeu tarde o valor de quem permanece. E tem uma mulher caminhando numa estrada de terra vermelha, com o sol na nuca e a mala leve na mão, que finalmente está indo para algum lugar sem precisar fugir de nada. Se o que aconteceu foi real, não sei responder. Sei que aconteceu. Sei que o cerrado estava lá, o sol estava lá, o velho na varanda estava lá e eu estava lá. Às vezes é tudo o que a gente precisa ser, presente, de pé, sem desistir. O resto a vida arruma.